Então, bom dia a todos. Nesta primeira aula eu vou começar por falar um pouco de como é que vai ser como é que vão ser estas três sessões. Explicar quais são os objetivos da programação. Aqui não será tanto uma motivação, porque se vieram para aqui é porque já estão motivados para aprender isto, mas explicar um pouco qual é que é o objetivo principal e onde é que nós vamos focar neste curso. E depois vamos começar uma pequena introdução ao Python. Esta será mesmo aquela sessão mais densa, mais chata, porque no fundo é saberem as regras todas de base e as peças todas para depois podermos começar a trabalhar. Se conseguirem aguentar esta, depois o resto do curso é relativamente mais fácil, porque depois vamos focando em bibliotecas específicas para resolver certos problemas. Portanto, não será assim uma coisa tão abstrata e tão seca, mas mais virado para problemas específicos, e aí também vocês podem se concentrar mais naquilo que vos interessa e não ligar tanto ao resto. Portanto, o objetivo principal aqui no fundo será que ao fim destes 3 sábados consigam resolver alguns problemas práticos com Python dentro da vossa área, naquilo que vos interessa. Portanto, focando principalmente as ferramentas que são úteis para vocês. Portanto, essa será a ideia fundamental. Será perceber o básico, de forma a poderem resolver algum problema mais simples, que não seja preciso fazer um grande programa, mas aqueles problemas simples que encontramos regularmente, e também que consigam ler código de outra pessoa, porque há muitas soluções já feitas para muitos programas diferentes que as pessoas partilham, e se vocês conseguirem adaptar, se conseguirem perceber o código e adaptar, conseguem usar muitas coisas, aproveitar muito trabalho que já está feito. E vamos focar principalmente na automação de processos que vocês já saibam como é que têm de fazer. Portanto, aquilo que já fazem manualmente vão traduzir para o Python para fazer. Portanto, nós não vamos, isto não é um curso genérico de programação, não vamos focar muito naqueles problemas de compor o problema, de encontrar algoritmos e assim, porque em princípio essa parte já sabem, já dominam essa área, querem apenas explicar ao computador qual é o trabalho que querem que ele faça. Vamos ver também várias bibliotecas que são práticas para coisas como cálculo numérico, para fazer gráficos, para lidar com tabelas e assim por diante. E a ideia aqui será dar-vos o primeiro contacto, não será ver exaustivamente tudo o que essas bibliotecas podem fazer, mas pelo menos dar aquele empurrão inicial que depois ajuda a aprofundarem o que for preciso para o trabalho que tiverem a fazer. Portanto, isto será um ponto inicial que dá aquelas bases de onde depois poderão continuar. O que nós vamos fazer é, tipicamente, vamos ter, no início de cada sessão, temos uma sessão de manhã e outra à tarde em cada dia. Eu vou aborrecer-vos um pouco com uma palestra destas e tentar dar mais ou menos 1 hora para a apresentação e meia hora para a discussão. Se bem que no início seja muito mais conversa do meu lado, esta vai demorar muito mais do que isso, mas depois, mais para o fim, podemos discutir um pouco melhor. E a ideia aqui é que, ao longo destas 3 sessões, cada um de vocês começa a virar mais o curso para aquilo que vos interessa. Não precisam de andar a estudar as coisas todas, não é? Isto não é como licenciatura ou assim, é mesmo para tentar focar na resolução daqueles problemas que vos interessa agora resolver. Depois temos a parte prática, o intervalo para o almoço e à tarde o mesmo padrão. Vai haver sempre na parte prática um exercício para avaliação que, para aqueles que precisam de ter a nota e assim. Portanto, agora depende, há pessoas que não precisam da nota e que não estão a fazer mesmo para os créditos, portanto, esses não precisam de se preocupar com a parte de avaliação. Quem precisa tem exercícios na parte prática, em que diz mesmo que são para avaliação, que depois podem enviar, quando resolverem todos, enviam, já vou explicar como. Exceto que na última sessão do 3º dia, essa não vai ter parte prática, não vai ter exercícios, porque essa será para começar o trabalho final, que depois irão fazer já fora do curso. Portanto, convém que até a essa altura tenham uma ideia de qual é que vai ser o trabalho final, para depois arrancarmos. Hoje vamos ver a introdução ao Python e ao Spider, ao ambiente de programação que vão usar, de manhã, e depois à tarde vamos ver um módulo para fazer gráficos. Na próxima semana vamos ver de manhã o processamento de dados numéricos com o NumPy. Basicamente isto será para quem precisa de lidar com matrizes de dados que são todos numéricos e fazer contas com eles.
e depois à tarde com o Pandas, que é aquela biblioteca para tabelas mistas, em que podem ter números e nomes e moradas e uma data de coisas desse género, e que podem ter de processar essas tabelas. Na terceira sessão já vamos dar menos matéria assim, vou falar aqui em algumas exemplos de aplicações um pouco mais sofisticadas, mas que podem ser úteis em alguns casos. Em geral não precisarão de prestar muita atenção, a não ser que haja alguma coisa em particular que sirva para o vosso trabalho, mas o dia 3 será principalmente dedicado àquilo que vos interessa mesmo fazer, portanto aquilo que será no fundo a motivação para virem tirar este curso. Por isso à tarde eu vou falar em algumas aplicações específicas e o ideal seria que pudesse falar em algumas das vossas aplicações. Eu tenho já exemplos de outras sessões, portanto tenho muitas coisas por onde escolher, mas seria melhor que, entretanto, nestas semanas, alguns de vocês, pelo menos, me contactassem a dizer qual era o tema, falássemos um pouco sobre o trabalho, para eu depois poder apresentar como exemplo e, enfim, dar algumas sugestões para a solução. Portanto, este será o plano para as próximas 3 semanas. Para quem precisa de avaliação, 30% da nota serão os melhores 4 dos 5 exercícios de avaliação que vamos fazendo ao longo destas semanas e 70% da nota será o trabalho final. O prazo que eu proponho para a entrega disto tudo será no final de novembro, penso que é suficiente para todos. No entanto, como nós estamos, desta vez o curso até está um pouco cedo no semestre, no fundo eu tenho de enviar para a Escola Doutoral as notas a tempo delas serem enviadas para as unidades orgânicas antes do final do semestre. Portanto, o semestre acaba lá para janeiro, ou assim, o tempo para lançar as notas, penso que é janeiro ou fevereiro. Portanto, se quiserem adiar este prazo, podemos combinar e podemos fazer isso. Para enviar os trabalhos, é enviar para este endereço e usando como remetente o vosso endereço que está na lista com que se inscreveram, que é para poder saber de quem é que é cada trabalho. Portanto, se usarem esse endereço, automaticamente eu posso organizar os trabalhos. Estes exercícios são para ser feitos durante a sessão aqui ou então em casa, se quiserem, mas a ideia é que não são trabalhos para fazerem 100% autónomos. Podem, se tiverem dúvidas, eu dou uma ajuda, tiro dúvidas, etc. O trabalho final também é parcialmente, ou principalmente será autónomo, porque já será depois do curso, bem que se tiverem dúvidas podem sempre contactar-me, mas temos aquela tarde do último dia que será para começar o trabalho, pelo menos para tirar aquelas dúvidas iniciais e dar o pontapé de saída. Portanto, isto é o que devem enviar depois num ficheiro zip, um PDF com uma descrição breve do que é o trabalho, quais são os objetivos e como é que resolveram os problemas. O código-fonte, que convém ser fácil de ler, com documentação e assim, vamos ver alguns desses detalhes agora ao longo dos dias, e tem de ter pelo menos este script de teste que permita correr um exemplo. E alguns dados para teste. Os dados não precisam de ser dados reais, porque se vocês estiverem a trabalhar mesmo com alguma coisa que ainda não está publicada, alguns dados publicados, não precisam de me enviar isso. É só, pode ser uma coisa completamente fictícia, sintética assim, mas só para eu ver como é que o vosso programa funciona. Portanto, não precisam de estar a partilhar comigo quaisquer dados que ainda sejam confidenciais. Então vamos ver a motivação principal para isto. Quando nós processamos dados manualmente, o resultado com que ficamos no fim são os dados já processados e, além disso, estar sujeito a erro humano, a erro que é difícil de replicar, porque se nós depois formos fazer tudo outra vez, não vamos cometer os mesmos erros, mas podemos estar a cometer outros. No final, quando temos os dados processados, não temos um registro do que é que nós fizemos. Sim. Pois, eu sei, mas na escola doutoral atribuíram esta... Mas eu penso que se há problema de segurança deve haver outras escolas vazias, ou salas, mas... É o dia todo, até às 3 da tarde. Obrigado. E no fim temos os dados processados, mas não temos um registro detalhado de como é que o processamento foi feito, a não ser que façamos esse registro. E muitas vezes, quando estamos a fazer as coisas à mão, não vamos detalhar exatamente tudo o que fizemos.
A vantagem de processar os dados com um programa, automatizar isto, é que o resultado que nós temos não são logo os dados processados, são a receita para o processamento dos dados. Portanto, qualquer instância em que nós queremos processar os dados, podemos simplesmente aplicar a receita, o que quer dizer que mesmo que haja erros, e erros muitas vezes ocorrem, são sempre os mesmos. Por isso é mais fácil de nós irmos diagnosticando os erros e ir corrigindo, e uma vez corrigidos já não voltam a aparecer. Além disso, o próprio código documenta o procedimento, porque nós temos de especificar em detalhe para o computador tudo o que é preciso fazer, e então ficamos com esse registro exatamente de como é que se faz o processamento. Outra vantagem é que muitas vezes nós temos tarefas que são semelhantes, mas não 100% iguais. Se nós desenharmos o nosso código já a pensar nisso, é muito fácil depois reaproveitar dados do nosso código e aplicá-los a outros problemas com um mínimo de modificação. Portanto, a longo prazo, poupamos bastante tempo, principalmente se tivermos que processar dados muitas vezes. Mas talvez a vantagem maior é a forma como podemos mais facilmente diagnosticar erros de processamento e corrigi-los, porque eles são reprodutíveis, e a documentação com que ficamos no fim. E essa será uma ideia, uma das razões também para escolher Python para este curso, é que o código é particularmente legível, é mais legível do que em média nas outras linguagens, e nós vamos tentar criar o código de forma a ser um documento, um registro também fácil para o utilizador ler, para uma pessoa ler, que mostra como é que os dados são processados. Portanto, o nosso foco aqui será em aplicar programação para resolver problemas na área em que cada pessoa já domina. Portanto, nós vamos focar na resolução dos problemas em que já sabem como é que se resolvem, portanto já conhecem o algoritmo, sabem como é que se tem de processar aqueles dados, vão dizer ao computador para fazer isto. Portanto, isto não é um curso genérico de programação, é mais focado nesse aspecto. E vamos focar também em tentar escrever código que não seja só interpretado pelo computador, mas seja fácil para um humano ler, porque aproveitamos para que o código seja a documentação do processo de como tratar os dados. Outra parte importante é que este investimento vá sendo amortizado ao longo do tempo, e para isso convém que o código que vão desenvolvendo seja fácil de reutilizar, seja modular, seja suficientemente genérico para poderem aproveitar e adaptar para outras tarefas e assim por diante. Portanto, vamos tentar ir fazendo os programas pensando nestes aspectos, legibilidade do código e reaproveitamento do código. Então vamos ver o que é que nós temos de fazer quando escrevemos um programa. Primeiro nós temos que perceber o problema que vamos resolver. Esta, na verdade, é uma das fases de programação que muitas vezes é mais complexa, perceber exatamente o que é que se quer fazer, qual é o problema que se quer resolver. Tipicamente para um informático quando está a trabalhar noutra área pode ser muito difícil. No entanto, no contexto deste curso, isto em princípio não será um problema, porque cada um de vocês vai trabalhar apenas naquelas coisas que já sabe perfeitamente o que é que tem de fazer. Depois, precisamos também de pensar no algoritmo, como é que se resolve aquele problema. Em princípio, isto pode ocorrer pontualmente, mas também não terão muitas dificuldades com isto, porque já irão trabalhar em áreas onde sabem como é que se processa os dados, o que é que têm de fazer. Estas vão ser as três fases principais em que nós vamos focar aqui. Primeiro, decompor uma tarefa complexa em tarefas mais simples. Essa é uma parte importante na programação, porque nós não conseguimos fazer tudo de uma vez, mas se conseguirmos ir dividindo em partes cada vez mais simples, depois podemos implementar cada uma dessas partes e juntar as peças todas no fim. A parte da implementação, que é aquela que parece mais complexa no princípio, porque nós temos que saber como é que é a sintaxe, como é que são as funções e as bibliotecas, etc. Mas depois acaba por ser a mais simples, depois temos o resto organizado, é fácil de fazer essa. E depois, algo muito importante é testar cada uma das partes antes de juntar tudo. Portanto, nós vamos insistir um bocado nisso, destes testes unitários, porque a vantagem da programação é que tende a ser reprodutível os erros. Portanto, se nós testarmos bem uma das partes e soubermos que está a fazer o que deve fazer, quando juntarmos com o resto, em princípio vai funcionar. Se nós tentarmos só testar tudo no fim, pode ser um problema depois para descobrir onde é que a coisa está a funcionar mal. Portanto, quanto mais testes formos fazendo a todos os pedacinhos, mais fácil é depois de diagnosticar problemas e de resolver.
Portanto, esta será a parte onde vamos focar. Composição, implementação e teste. Em princípio, a decomposição não é algo que eu vos possa dar receita, isso é uma coisa que vem um pouco pela prática, porque depende, varia muito de problema para problema, mas aqui na implementação e nos testes é algo que podemos logo ver de início como é que são as peças, como é que são as regras e começar a tentar aplicá-las. Portanto, o que nós vamos precisar de fazer é armazenar dados algures em memória, depois fazer algo com esses dados, operações, contas, etc. Controlar quando é que se faz o quê a cada tipo de valor e, no fim, organizar tudo isso num programa que consigamos utilizar e reutilizar. Portanto, basicamente, o que vamos ver agora nesta primeira sessão será variáveis e tipos de variáveis, são tipos de valores que são guardados em memória, os operadores e funções que nós podemos usar para trabalhar com eles, o controle da execução do nosso programa, como é que nós decidimos quando é que as coisas são feitas, quantas vezes são feitas, etc. E funções que são, no fundo, aquela peça mais elementar que nos permite decompor a execução em módulos independentes, em partes independentes. Isto vai parecer assim um pouco demasiado de uma vez, principalmente para quem não tiver experiência de programação, mas não precisam se preocupar com os detalhes quando eu falo aqui. Portanto, a ideia é que estes slides não são para memorizar nada, são para ficarem com uma noção do que é que se pode fazer. Que é aquilo que depois vocês vão à procura quando tiverem de fazer, têm uma ideia de que se pode fazer assim e podem usar o Google, podem voltar a ver os slides, ver os exemplos e assim por diante, mas não é preciso reter isto tudo, vai ter muita informação. Vamos também utilizar tudo o que eu vou dar nesta sessão, vamos utilizar várias vezes ao longo do curso, vamos estar sempre a fazer a mesma coisa. Portanto, isto é algo para ir aprendendo e não propriamente para aprender tudo agora. Só que é um pouco como estão a aprender um jogo, ou xadrez, ou assim. No início, o movimento todo das peças parece uma coisa muito complicada, mas só depois jogando é que nós vamos interiorizando aquilo e aquilo vai fazendo sentido. Portanto, vamos aprender fazendo ao longo do curso. As próximas sessões vão focar principalmente bibliotecas com códigos já feitos para certas aplicações, para fazer, por exemplo, minimização de funções, fazer gráficos, coisas assim. Portanto, tudo o que vamos ver hoje do básico continuarão a usar exatamente da mesma maneira, só complementando com essas ferramentas. E a razão para isto é porque, desta maneira, nós podemos começar logo a abordar problemas que sejam minimamente realistas, logo a partir do primeiro dia, e não ter de perder muito tempo com exemplos que nunca seriam reais, porque não têm condições, ou não têm ciclos, ou qualquer coisa do género, e que depois acabam por não servir para nada por si próprios. Então vamos ver primeiro esta noção de uma variável. Na prática, como nós usamos, uma variável é um nome que nós definimos no nosso programa e que refere um endereço em memória onde está alguma coisa guardada. Claro, toda esta parte da gestão da referência à memória e o que é que está lá guardado e o formato e assim, é o interpretador que tem de tratar. Nós não vamos nos preocupar especialmente com isso. Mas é importante ter esta ideia que, para o interpretador, o nome que nós definimos está associado a um endereço de memória, está apontado para um sítio na memória, e lá está uma série de zeros e uns guardados em memória que estão a representar os nossos dados. Claro, como o computador só tem zeros e uns, não tem números de vírgula flutuante, nem texto, nem essas coisas intrinsecamente, vai ser preciso também alguma informação adicional para o interpretador saber como é que há de interpretar estes zeros e uns. Portanto, aqui temos também um tipo de variável. Quando nós criamos uma variável, temos de dar também alguma informação ao interpretador acerca de qual é o tipo da variável, para ele saber como é que há de interpretar aqueles zeros e uns e como é que há de organizar a informação que está lá. Portanto, nós vamos criar um nome, quando criamos uma variável, conforme o valor que nós damos, em geral, o interpretador vai atribuir-lhe um tipo, vai perceber qual é o tipo de valor que ela guarda, pode ser texto, pode ser um número, pode ser uma lista de valores, qualquer coisa assim desse género, e vai criar essa variável, reservar o espaço na memória para poder guardar lá os valores que nós queremos. A maneira de criar uma variável será com o nome igual a uma coisa qualquer. Ele vai criar aquela variável cujo nome nós estamos a dar e vai guardar em memória o valor que nós estamos a atribuir. Portanto, aqui lembrem-se que o igual em Python é um operador de atribuição. Nós estamos a dizer guarda neste sítio o que eu vou dar agora a seguir ao igual.
Portanto, não é uma comparação, não é como na matemática para fazer equações ou assim, é simplesmente para dizer, para atribuir. E aqui temos vários tipos básicos que nós podemos usar em Python. Este, o none, com um N maiúsculo, é nada, que às vezes nós usamos só para criar a variável antes de ter lá valores, quando ainda não sabemos qual é o valor que vamos querer, mas queremos que tenha lá um nada, para o caso, por exemplo, de não ter valor nenhum, depois devolver, continuar com o nada. Temos também tipos numéricos, que podem ser inteiros ou com casas decimais, com vírgula flutuante, são estes float. Temos strings, que são conjuntos ordenados de caracteres, com texto. Listas, são conjuntos ordenados de qualquer coisa que nós queiramos, mas que podemos mudar, podemos acrescentar elementos à lista, alterar e assim por diante. Tuplos são conjuntos ordenados que não podemos mudar, já vamos ver para que é que servem estes. As strings e os tuplos são imutáveis, nós não podemos alterar nada lá dentro, podemos deitar tudo fora e usar a variável para outro valor, mas não podemos alterar aquele. E depois temos um dicionário. O dicionário é um conjunto de pares, chave, valor, por exemplo, como uma lista telefónica, que tem os nomes das pessoas e os números de telefone, ou algo assim desse género, em que as chaves não podem ser mutáveis, portanto não podem ser listas, por exemplo, mas podem ser strings, podem ser tuplos. E os dicionários, nós vamos ver um exemplo, se vocês se habituarem a usar, acaba por ser bastante prático, porque há muitos casos em que nós temos de associar chaves a valores. Por exemplo, massas de átomos, uma tabela qualquer assim desse género que seja preciso consultar, é útil para pôr no dicionário. Isto são basicamente os tipos elementares que tem no Python e que vamos usar mais vezes agora ao longo do curso. A forma como o interpretador sabe qual é o tipo que vai atribuir à variável depende da notação que nós usamos aqui quando criamos a variável. Por exemplo, este tipo none é simplesmente um none com um N maiúsculo e nós podemos criar uma variável com um nome e atribuir esse valor. Se nós dermos um número sem frações, sem casas decimais, ele vai assumir que nós queremos guardar um inteiro, tipo inteiro. Se tiver casas decimais, então ele guarda daquele tipo de float com aquela representação para números fracionários. Uma string, que é um conjunto ordenado de caracteres, pode ser delimitada ou pela plica ou por aspas, no início e no fim. Portanto, nesse caso, vão ficar lá guardados, associados àquele endereço de memória da variável, vai ficar um conjunto de zeros e uns à mesma, tudo isto acaba por ficar como zeros e uns, mas fica também um registro no interpretador de que aquilo não são números, nem listas, nem nada, é um conjunto de caracteres. Se nós quisermos criar uma lista, usamos parênteses retos, para indicar os diferentes elementos da lista. Se quisermos criar um tuplo, usamos parênteses escuros. E um dicionário é com chaveta e depois a chave, dois pontos e o valor correspondente e tudo separado por vírgulas, estes pares, chave-valor. Portanto, isto não precisam memorizar, porque isto tudo, se vocês forem ao Google e pesquisar como é que seria um dicionário em Python, assim vê logo exemplos, mas é só para perceber que, conforme a notação que nós estamos a dar quando criamos a variável, assim o interpretador se vai lembrar que tipo de valor é que está lá. Depois, temos vários operadores que podemos usar. A soma, a diferença, a multiplicação é o asterisco, a divisão é a barra e temos também no Python 3.5 essa divisão com duas barras, que é a divisão inteira. A diferença é que, se nós dividimos 5 por 3, por exemplo, temos 1.6, etc., mas 5 barra 3, ele vai deitar fora as casas decimais, arredonda para baixo. Portanto, se quiserem fazer uma divisão inteira por alguma razão, tem este operador. A exponenciação são duas multiplicações, assim, por exemplo, 4 ao quadrado. Depois temos comparações. Notem que se queremos comparar dois valores para ver se eles são iguais, temos de usar dois sinais de igual. Um sinal de igual é uma atribuição, é o que nós usamos para criar a variável. Por exemplo, 5 igual a 2, estamos a perguntar ao interpretador se estes valores são iguais, e ele vai nos responder falso. Se fizermos assim, 6 igual a 3 mais 3, a comparação tem menos precedência do que o outro operador, e isso já dá o verdadeiro. Portanto, podemos também fazer o maior, o menor, maior ou igual, etc. O diferente é o não igual, é um ponto de exclamação com o igual. E o ponto de exclamação é a negação. Se nós tivermos uma condição e queremos passar true para false e false para true, podemos usar o ponto de exclamação para negar.
Vamos ver aqui um exemplo simples. Queremos calcular a concentração de 2 gramas de sal em 100 ml de água. Nós podemos criar este ficheiro no interpretador, no editor, no Spider. Vamos gravar com um nome, por exemplo, nacl.py. A extensão py indica que é um ficheiro de código-fonte do Python. E agora o que vamos fazer aqui é criar uma variável para a massa molar. Isto é a massa molar do NaCl. A massa que nós estamos a pôr na nossa solução, isto está tudo em gramas, o volume da solução, e depois calculamos a concentração e fazemos um print com o resultado. Se nós corrermos com o F5, por exemplo, se fizermos isto no Spider, na janela do editor, e carregarmos no F5, ele grava o ficheiro para o disco, muda automaticamente para a pasta onde temos o ficheiro e executa tudo o que está lá. E então vamos ver isto aparecer na consola. Já agora, a menos que eu me engane, eu vou pôr com fundo amarelo o que nós escrevemos no editor e gravamos mesmo no ficheiro, e com fundo azul o que escrevemos na consola e que estamos a fazer interativamente. Outra coisa também é que se nós fizermos na consola alguma operação, por exemplo assim, 4 ao quadrado, como isto não é atribuído a nenhuma variável, a consola vai fazer o eco do valor do resultado. Portanto, na consola, sempre que sai algum valor que não vai para lado nenhum, ela mostra o valor no ecrã. Mas o interpretador Python não faz isso. É silencioso em tudo. Se quisermos que mostre alguma coisa, temos de usar esta função print explicitamente para dizer, para imprimir aquilo na consola quando está a correr. Os arrays, portanto, estes conjuntos ordenados, sejam listas, strings ou tuplos, nós podemos aceder a partes do array ou elementos do array pelo index. Portanto, nós podemos chamar o nome da variável e depois, logo a seguir, entre parênteses retos, indicar o índice do elemento que nós queremos ir buscar. Este índice começa a 0 no primeiro elemento. Isto às vezes faz um pouco de confusão, mas em Python começamos a contar do 0. Por isso, o primeiro elemento de qualquer conjunto ordenado, por exemplo esta string, será o 0, o segundo elemento 1 e assim por diante. Nós podemos também usar índices negativos para contar do fim. Menos 1 será o último e por aí abaixo até ao primeiro. Portanto, se querem contar do início, começam do 0, contar do fim, começam do menos 1 e vão diminuindo para trás. Os dicionários são um caso diferente em que o índice dos dicionários é a chave. É para isso que o dicionário serve, no fundo. Se nós tirarmos este dicionário com os animais, por exemplo, fox, a raposa é mamífero, a cobra é um réptil, etc. Se quisermos ir buscar o valor associado a cada uma destas chaves, não há aqui uma noção de ordem. O dicionário não tem uma ordem fixa porque está otimizado para ir buscar os elementos pela chave. Portanto, nós aqui, quando queremos ir buscar o valor associado a uma chave, vamos indexar pela chave. Se não existir a chave, dá-nos um erro, porque a chave não foi encontrada, mas se quisermos o valor de qualquer uma destas chaves, indexamos pela chave. Além disso, nós podemos também fatiar estes conjuntos ordenados, o slicing. Podemos extrair um conjunto de elementos, também ordenado, entre certos pontos de corte. Os pontos de corte, convém imaginá-los como estando entre dois elementos e começando do 0 quando nós vamos do início, portanto, o ponto de corte 0 será antes do primeiro elemento, e se estivermos a contar do fim, o ponto de corte menos 1 será antes do último elemento. E nós podemos especificar com esta notação aqui, que é o primeiro ponto de corte, 2 pontos o último ponto de corte, 2 pontos o passo que queremos ir dando. Podemos saltar, podemos ir de 2 em 2, etc. Qualquer um destes valores é opcional. Por exemplo, se só pusermos 2 pontos, quer dizer que é tudo. Não estamos a dar nem o princípio, nem o fim, nem o passo. Quer dizer que são todos os elementos com passo 1. Vamos ver aqui alguns exemplos. Se nós tivermos esta string e quisermos a fatia que vai do 0 ao 3, obtemos os primeiros 3 caracteres. Isto porque o ponto de corte 0 é aqui antes do primeiro e o ponto de corte 3 está entre o terceiro e o quarto. Portanto, nós ficamos com esta parte aqui. Aqui será
do início até ao fim, porque nós não estamos a pôr nada nestes dois argumentos, nem no início nem no fim, mas queremos de 2 em 2. O passo é de 2 em 2. Então vamos ficando com todos os caracteres ímpares. Podemos também começar com o ponto de corte 1, que é este aqui, e vamos num passo de 2 em 2 e ficamos com os caracteres de índice par desta string. Aqui tem outro exemplo, por exemplo, entre o ponto de corte 1 e o ponto de corte 2, entre o ponto de corte menos 4, do ponto de corte menos 4 até ao fim, e o ponto de corte menos 4 será este aqui, portanto este será antes do último, e vamos contando cada vez mais negativo para trás. E depois podemos também fazer, cortar uma fatia dentro da string, indexando pelos pontos de corte negativos, contando para trás do fim para o princípio. Se quisermos inverter, podemos também dar um passo negativo. Se nós demos um passo negativo, ele põe a sequência ao contrário. Vamos ver agora um exemplo com estes vários operadores e variáveis e uma lista para resolver uma equação quadrática. Temos aqui a fórmula resolvente, portanto a equação quadrática é ax² mais bx mais c. Nós temos ali a fórmula resolvente para encontrar as soluções da equação quadrática e agora podemos fazer aqui a expressão, inicializamos estas variáveis, vamos considerar este polinómio aqui, esta curva quadrática, portanto tem 2 no A, 3 no B, menos 3 no B e 1 no C, e podemos calcular este delta aqui, que fica dentro desta raiz, como sendo o B ao quadrado menos 4AC, esta parte aqui dentro. E agora a solução que nós temos duas soluções, portanto vamos pôr aqui uma lista em que vamos pôr como primeira solução será o menos B menos o delta, metade sobre 2A, e depois o menos B mais a raiz do delta sobre 2A. Portanto vejam aqui, elevado a 0,5 é a raiz, depois estamos a fazer simplesmente a divisão pelo 2 vezes A. Esta notação com os parênteses retos está a criar uma lista com dois elementos que estão aqui separados pela vírgula. Portanto, a nossa solução será uma lista com dois valores. E depois podemos fazer aqui alguns testes para ver se o resultado deu certo, que será calcular o valor y do polinómio usando as duas soluções que nós temos substituindo o x. Portanto, se as soluções estiverem corretas, aquela y deverá dar muito perto do zero, porque isto serão as raízes do polinómio. Quando corremos isto, nós podemos ver que temos aqui como solução estes dois valores, 0,5 e 1, e o y1 e o y2 que foram definidos aqui são 0, portanto, aparentemente isto funcionou. Por isso tem aqui já uma ideia muito básica do criar o código e depois testar para ver se as coisas estão a funcionar. Notem que o testar não é simplesmente ver se o interpretador consegue correr o nosso código, é também certificarmos que o resultado é aquele que nós queremos que seja. Agora, há aqui um problema que é o que é que acontece se isto for negativo. Não temos raízes reais, ou se for zero só temos uma solução, portanto nós devíamos verificar esses três casos e dar a solução de acordo com isso. Para isso, precisamos de controlar a execução do nosso código e decidir que, no caso de acontecer uma coisa, executa um pedaço de código, caso contrário, faz outra coisa qualquer. E aqui para fazer isso, temos esta estrutura, o if, que nos permite criar blocos de execução condicionais. A forma mais básica será simplesmente if, uma condição. A condição será algo que o interpretador pode avaliar como sendo verdadeiro ou falso. Depois temos dois pontos, e isto é a definição, é esta forma como são definidos os blocos em Python. Temos dois pontos e depois temos um conjunto de instruções com uma indentação, e todas as instruções que são indentadas o interpretador vai assumir que faz parte daquele bloco. Quando voltarmos atrás na indentação, ele sabe que terminou o bloco. Portanto, se vocês já programaram em MATLAB ou alguma coisa assim, costumavam usar um end ou alguma notação desse género para terminar o bloco. No caso do Python, a indentação faz parte da sintaxe e é a indentação que determina quando é que os blocos acabam. Opcionalmente, nós podemos ter um else
que será o código que será executado no caso da condição ser falsa. Portanto, se tivermos só um if, se a condição for verdadeira, o código é executado. Se a condição não for verdadeira, a execução continua depois do bloco do if e ignora o que está aqui. Se tivermos um if e um else, um dos dois blocos será executado. Este se a condição for verdadeira, o outro se a condição for falsa. Opcionalmente, podemos também ter qualquer número de elifs, que é uma contração de else if, que serão condições adicionais. Portanto, neste caso, o executador irá testar cada uma delas e a primeira que encontrar que seja verdadeira, executa essa e depois de executar esse bloco, salta para fora do if. Portanto, só um dos ramos, no caso do if, só um dos ramos é que é executado sempre. Se todas as condições falharem e houver um else, então é executado o bloco do else. Se não houver um else, também ele continua a execução fora do bloco do if. Portanto, desta maneira nós conseguimos controlar as ramificações do nosso código e o que é que vamos fazer dependendo de algumas condições. Por exemplo, aqui será o nosso novo script para resolver a equação quadrática e agora temos já aqui uma diferença. Neste, nós estávamos a definir o A, o B e o C. Ou seja, este nosso programa só serve para resolver este polinómio em particular, porque nós já estamos a definir as variáveis. Não conseguimos resolver mais nenhum polinómio a não ser este. A não ser que vamos alterar o código do programa. Este aqui está diferente. Ele assume que o A, o B e o C já estavam definidos antes. Portanto, o que é que temos de fazer? Temos de definir primeiro os valores daquelas variáveis e depois chamar o nosso programa, executar o nosso programa para ele resolver o polinómio. Isto tem uma vantagem que é, agora podemos, sem alterar o nosso programa, calcular as raízes de qualquer equação quadrática que nós queiramos. A desvantagem é que nós temos de saber os nomes das variáveis. Temos de saber como é o A, o outro é o B, o outro é o C, não nos podemos enganar. Então, o que é que o programa agora faz? Calcula o delta como o outro, da mesma maneira, mas agora vai verificar estas três situações diferentes. Se o delta for menor que zero, não existem raízes reais. Então a solução vai ser uma lista vazia. Isto é uma lista à mesma, só que não tem elementos nenhuns lá dentro. Se o delta for maior que zero, então a solução terá duas raízes diferentes. E aí é a mesma fórmula que tínhamos há bocado. Caso contrário, se o delta for zero, então temos simplesmente menos b sobre 2a, que é a solução, e é só uma a raiz para esta equação. Notem que em todos os casos a solução é uma lista, mesmo que seja vazia, tem sempre lá os parênteses retos, o que muda é o número de elementos que ela tem. E agora podemos testar com diferentes valores. Já agora, há aqui nós podíamos fazer isto assim, com o A, o B e o C, atribuir a cada um dos valores da variável, mas também podemos criar um tuplo com os nossos valores e distribuí-lo pelas três variáveis. O Python permite fazer isto. Sempre que vocês têm um conjunto ordenado de elementos deste lado e um mesmo número de variáveis o mesmo número de variáveis que tem de elementos aqui, ele consegue desempacotar o conjunto ordenado para todas as variáveis pela ordem que elas estão lá. Portanto, às vezes isto facilita escrever de uma forma mais sucinta algumas atribuições. E depois carregamos no F5 para ele executar o nosso programa e temos aqui o resultado da solução. Já agora, há aqui uma pequena gralha, isto podia ter parênteses. Isto pode acontecer algumas vezes, porque eu até a última sessão estávamos a usar o Python 2.7 e agora eu passei para o Python 3, porque o 2.7 já não é mantido. No Python 3 o print precisa de parênteses. Portanto, sempre que virem isto no código, o print sem parênteses, já sabem que vai dar um erro, mas é só pôr os parênteses no início. E aqui temos vários exemplos. Temos este outro polinómio que não tem raiz real. Depois temos este que só tem uma raiz. Agora, vamos supor que nós queremos resolver várias equações destas, ou seja, queremos repetir o código várias vezes. Uma forma de fazer isso é com esta estrutura, com o for. O que nós vamos fazer é for uma variável in algum objeto que seja iterável. Aqui podemos pensar em coisas como uma lista, como um tuplo ou algo assim. Portanto, no fundo, será algo que consegue fornecer um a um os valores que nós vamos colocar naquela variável.
E depois temos 2 pontos à mesma e agora temos o código indentado aqui que indica o que é que pertence ao bloco. Exatamente como vimos aqui. Por exemplo, aqui temos if, delta menor que 0, 2 pontos. Esta linha aqui pertence a este bloco, mas aqui já temos o elif que já está a marcar outro ramo da nossa condição. E esta será a linha que pertence ao elif e assim por diante. Estes blocos podem ter as linhas que nós quisermos, mas têm de estar todas indentadas para indicar ao interpretador que pertencem àquele bloco ali. Aqui é a mesma coisa com o for. Se nós tivermos algo que pode ser iterado, pode ser percorrido elemento a elemento, o código aqui dentro vai ser repetido uma vez para cada um desses elementos e em cada uma dessas passagens a variável que nós especificamos aqui vai tomar como valor esse elemento. Por exemplo, nós tivermos aqui uma lista de anos, 1991, 94, 99, e fizermos este ciclo, for year in esta lista, a variável year vai adotar de cada vez, a cada iteração deste ciclo, cada um destes valores. E este comando aqui vai ser repetido 3 vezes para estes vários valores. Já agora, falta aqui outra vez os parênteses. Portanto, o que nós vamos ver na consola quando executamos isto é 3 vezes impresso isto e cada uma delas, a variável year vai ter o valor diferente. Portanto, aqui nós podemos estender o nosso código para resolver várias equações de segundo grau. O que nós fazemos é criar aqui uma lista das equações que queremos resolver, em que cada equação é representada por um tuplo com os 3 coeficientes que nós queremos. Já agora, aqui eu estou a criar uma lista de tuplos, também podia criar uma lista de listas, ou um tuplo de listas, ou qualquer coisa assim, se quiser, mas há uma convenção em geral que é, para já, se nós quisermos pôr num dicionário, não pode ser listas, tem que ser tuplos, porque como o conteúdo das listas pode mudar, o dicionário não aceita isso, porque tem de indexar as chaves aos valores e as chaves, em princípio, não podem mudar. Mas uma convenção que normalmente se usa é que, quando nós temos elementos do mesmo tipo e repetidos muitas vezes, por exemplo, os coeficientes, o que especifica cada uma das equações, isto é uma equação, outra equação, ou os anos, ou algo assim, é costume usar listas, porque a ideia é que muitas vezes isto são coisas que podem ir estendendo, podemos ir acrescentando mais elementos. Quando nós temos um conjunto ordenado em que o significado de cada elemento depende da sua posição, por exemplo, se tivermos coordenadas em 3D, se tivermos aqui os coeficientes da equação quadrática, em que este é o A, este é o B, este é o C, aí é costume usar tuplos, porque tipicamente isso não é uma coisa que vai mudar. Não vamos poder acrescentar mais nenhum, nem tirar, nem assim, não faz sentido, tem de ter sempre aquele número. Mas isso é uma convenção que, se vocês seguirem, pode ser mais fácil depois de ler o código, porque é que uns são listas e outros são tuplos, mas também não é algo que, em geral, faça diferença para o interpretador. Mas aqui, neste caso, seguindo esta convenção, temos uma lista de tuplos. Cada tuplo define uma equação quadrática, especificando os 3 coeficientes. E agora, vamos fazer aqui um ciclo, percorrendo os coeficientes nessa lista. Notem que esta lista é uma lista de tuplos, portanto, cada elemento é um destes tuplos. Por isso, esta variável coef, a cada iteração deste ciclo, vai receber um destes tuplos, vai ser atribuído cada um destes tuplos. Que nós agora podemos desempacotar no A, no B e no C, porque sabemos que cada um destes tem os 3 valores, pomos no A, B e C, e agora fazemos o cálculo todo desta equação. Portanto, esta parte do código é a mesma que nós já tínhamos aqui. Por isso, simplesmente colocamos o nosso código todo indentado dentro deste ciclo, e agora ele vai ser repetido aquele número de vezes. E o número de vezes que vai ser repetido é o número de equações que nós tivermos definidas nesta lista. Portanto, o que acontece se nós corremos aqui é ver todas estas soluções, qualquer que seja a lista que nós temos. Mas agora, aqui nós temos um problema, que é, se nós criarmos um ficheiro com as instruções todas, como fizemos agora, este tipo de scripts, nós não temos um controle muito adequado do que é que entra quais são os dados que entram para o nosso programa. Por exemplo, aqui nós tivemos de estar a definir no próprio ficheiro quais são as equações que vamos resolver.
Aqui nós tivemos de estar a dizer antes de correr o nosso programa e atribuir os nomes às variáveis certas para poder correr o nosso programa. Portanto, em todos estes casos nós temos de estar a olhar ou a modificar o código-fonte do nosso programa para poder aplicá-lo a diferentes exemplos. E isso não é uma coisa muito conveniente. Não temos controle sobre o que entra, nem sobre o que sai, porque está lá escrito para imprimir, mas se nós quisermos fazer outra coisa qualquer, não podemos, ele simplesmente imprime. E as variáveis não estão isoladas. Isso quer dizer que se nós tivermos, por exemplo aqui, por acaso estávamos a usar uma variável chamada A, ou uma variável chamada delta, ou uma variável chamada solution, ou assim, quando corremos o nosso programa, essa variável é substituída pelo que quer que seja que o nosso script está a atribuir. E isso é uma coisa muito má quando nós queremos decompor um problema complexo em partes simples e depois juntá-las, porque está tudo a interferir umas coisas com as outras, nós às tantas não conseguimos compatibilizar tudo e vai dar muitas chatices. Portanto, isso é um problema que nós podemos resolver com funções. As funções servem para controlar o que é que entra naquele bloco de código correspondente à função, devolvem o resultado que nós dizemos para devolver, portanto nós controlamos o que é que sai e simplesmente é devolvido a quem chamou a função, e mais importante de tudo, o que está lá dentro está isolado. Portanto, as variáveis que são criadas dentro da função, mesmo que haja variáveis com o mesmo nome fora da função, são para o interpretador variáveis diferentes. E dessa maneira, o que nós estamos a fazer dentro da função não interfere com o que está cá fora, a não ser em alguns casos excepcionais em que nós queiramos que faça, mas eu nem sequer vou mostrar isso, porque isso é má prática de programação e pode dar muitos problemas chatos. Então nós vamos criar aqui uma função para resolver estas equações quadradas. Vamos chamar-lhe, por exemplo, solve quadrático, ou quadratic solution, ou qualquer coisa assim. Convém que o nome da função, tal como os nomes das variáveis, seja algo descritivo e que nos dá uma ideia do que é que vai fazer. Já agora, se vocês tiverem nomes compostos de várias palavras, a convenção no Python é separá-los com o underscore. Isto é porque o nome de uma variável não pode conter espaços. Pode conter letras e números, não pode começar com números, mas pode ter números lá dentro, mas não pode conter espaços. E então, se nós quisermos separar as palavras, usamos o underscore. Então, esta palavra-chave aqui, def, é o que nos permite definir a função, no fundo, criar o objeto da função. É seguida do nome que nós queremos dar à função, e depois, entre parênteses, são os parâmetros da função. Os parâmetros da função são variáveis que pertencem à função, mesmo que haja variáveis com o mesmo nome fora, não interferem, mas são variáveis que pertencem à função que vão receber os argumentos, vão receber os valores que nós fornecemos à função. Portanto, aqui tem de ser sempre nomes de variáveis, porque isto são as gavetas onde a função vai receber os valores que precisa. Estes nomes também convém serem bem escolhidos, porque convém perceber o que é que são. Se vocês tiverem algo que, por convenção, já tem estes nomes, por exemplo, neste caso, na equação quadrática, há uma convenção para o A, para o B e para o C, portanto faz sentido chamar A, B e C. Em geral, nomes como A, B e C não são muito úteis, porque a menos que haja já uma convenção, que toda a gente saiba o que é que querem dizer, esses nomes não têm semântica nenhuma, não nos indicam nada. Por isso, caso não haja essa convenção, é melhor usar nomes, por exemplo, como este Delta, Solution e assim por diante. Por isso podem fazer o mesmo também ali. Depois, temos dois pontos. Dois pontos é sempre aquele, nesta sintaxe, o que indica o início do bloco, e tudo o que pertence à função está aqui indentado. Se depois, no vosso código-fonte, houver alguma coisa aqui para trás, o interpretador já sabe que isso já está fora da função. A função é só isto que está aqui. A seguir, à primeira linha, onde vocês definem o nome e os parâmetros da função, podem pôr uma string com texto, com o texto que vocês quiserem. E o parser do Python vai guardar essa string como a documentação da função, algo que nós depois podemos consultar. Portanto, convém que tenham aqui um comentário a descrever como é que a função funciona, o que é que ela faz, algo assim, para que seja prático para alguém que queira usar a função, não precise estar a olhar para o código e possa consultar a documentação. Se quiserem definir uma string com várias linhas, podem usar 3 delimitadores, no início e no fim, ou plicas ou aspas. Portanto, uma string pode ser definida com um caractere de aspas, depois um conjunto de caracteres e no fim aspas outra vez, ou então se quiserem que ocupe várias linhas, podem pôr 3
depois põem o texto todo que quiserem e põem 3 no fim. Portanto, tipicamente a documentação de uma função ou de um módulo começa com estas 3 aspas, que é para depois podermos pôr o texto que acharmos necessário, e termina com 3 aspas outra vez. Depois é simplesmente o código que nós já vimos. Já agora, há aqui uma coisa que eu já usei várias vezes, mas vou apontar agora explicitamente. Quando vocês usam o sinal de cardinal, o interpretador ignora tudo o que vem a seguir. Ignora o sinal de cardinal e tudo o que vem a seguir nessa linha. Isto permite colocar nos comentários no código que é texto livre, portanto não é sintaticamente válido, mas como pomos lá o sinal de cardinal, o interpretador não vai tentar perceber o que é, portanto não vai dar erro. Sim, sim. O asterisco, o cardinal diz ao interpretador para ignorar. As 3 aspas, neste caso, logo a seguir à string, o parser vai mesmo guardar num campo especial, logo a seguir à definição da função, o parser vai guardar num campo especial da função, que é o da documentação. Sim. Só que este aqui só está acessível a quem for olhar para o código-fonte. Portanto, será uma notação para um programador, por exemplo. Este aqui está acessível a quem quiser usar a função, eu posso já dar o exemplo aqui, pela função help. Portanto, depois de correr isto, se nós fizermos help e o nome da função, é-nos devolvido o texto que é posto lá. Portanto, a diferença é que a documentação é para o utilizador. Porque se ele tiver dúvidas, faz help da função e vê isso. Os comentários são mais para o programador, ou para nós, ou para alguém que vai depois fazer alterações, porque se nós fizermos aqui alguma coisa que é importante, que não se deve mudar, ou que é preciso corrigir, ou assim, podemos lá pôr a nota. Mas já não será para o utilizador, será mais para quem for programar. Depois de nós executarmos isto, o interpretador vai criar um objeto chamado salto quadrático, que é a função. E agora nós podemos usar essa função. Ao contrário de uma variável, para executar a função, no fundo a função também é uma variável para o Python, são tudo objetos. Mas para executar o código que está lá, nós temos de pôr os parênteses. Tipicamente, como a função precisa de receber valores, nós vamos pôr aqui também os valores que vamos fornecer. Temos de lhe dar todos os valores que ela precisa. Neste caso, nós podemos chamar a função salto quadrático, damos estes 3 valores, 2, 3, 1, e estes serão os valores que vão ser colocados no A, B e C por ordem. Ela depois executa e devolve a solução. Nota que eu não estou a mandar aqui imprimir nada. Tipicamente, é boa ideia que as funções que façam o cálculo não imprimam nem façam output nenhum, a não ser devolver o valor. Depois, se vocês quiserem imprimir na consola, podem fazer uma função auxiliar que faça isso, ou se for para guardar no ficheiro, ou se for para fazer mais contas a seguir, mas desta forma estamos a encapsular só a parte da computação, devolve o valor e depois nós decidimos o que é que fazemos com ele. Como chamamos a função aqui na consola e não estamos a atribuir o valor a lado nenhum, a consola faz o eco do valor que retornou. E aqui podem ver como nós, sem alterar nada no programa, nem saber como é que são os nomes destas coisas que estão aqui dentro, nós não precisamos de olhar para o código-fonte, precisamos apenas de saber que temos de dar os valores do A, B e do C, por ordem, e podemos chamar a função para resolver qualquer equação quadrada. E a informação do que é que a função faz pode estar guardada aqui nessa string de documentação, que pode ser tão detalhada quanto vocês queiram, e qualquer pessoa tem acesso a essa com a função help. A função help do Python recebe o objeto da função, portanto aquele nome da função, e vai dizer o que é a função, mostra a assinatura da função, aquela primeira linha, e mostra a documentação que nós pusemos lá. Além disso, uma vantagem grande é que a execução da função está isolada do resto. Por exemplo, esta variável delta, que nós temos dentro da nossa função, se nós corrermos a nossa função, foi criada uma variável delta lá dentro, mas assim que a função terminou, esse delta desapareceu. Então, se nós depois de correr a função pedirmos o valor do delta, vamos ter um erro porque o interpretador não sabe o que é esse delta, não está definido neste contexto. Existiu dentro da função, mas estava isolado. Se nós usarmos aqui uma variável delta, atribuímos, por exemplo, 0 ao delta, criarmos a variável delta e chamarmos a função com valores que dão um delta que não é 0, neste caso, porque esta equação de segundo grau tem duas soluções,
o delta continua igual a zero. Este delta que nós criámos aqui não é o mesmo do que está dentro da função. Isto é algo que por vezes faz um pouco de confusão, mas é uma das peças principais, ou dos aspectos principais da função. É isolar as variáveis do resto, o que quer dizer que nós não precisamos nos preocupar com o que é que está dentro do código da função. Uma vez que ela faz o que nós queremos, já não tem efeitos, não nos vai estragar nada cá fora. E isso é que permite de compormos um problema complexo em problemas simples, criarmos as funções, testarmos cada uma delas e depois podemos com confiança ir juntando essas peças sem que as coisas se estraguem umas às outras. Então aqui será o nosso módulo para um exemplo do nosso módulo para guardar, para resolver equações quadradas. Tem ali a documentação do módulo. O módulo é um ficheiro com a extensão .py, que para o Python, no fundo, encapsula um conjunto de funções, variáveis, etc., mas que é também, no fundo, um objeto para o Python, e tem a sua própria documentação. A string no início do módulo, vocês podem colocar a documentação do módulo em si. Depois, temos aqui a definição da função. Quando o interpretador for interpretar isto, vai criar esta função em memória, com aquele nome. E aqui, veem que até aqui temos tudo o que corresponde à função, incluindo este comando aqui de return. O comando de return é aquele que diz ao interpretador para devolver o valor que nós queremos devolver da função. Neste caso, será a lista com as soluções que encontrar. Assim que o interpretador encontra o comando de return, sai da função, já não executa mais nada na função. Por isso, tipicamente, o return nós vamos encontrar ou no fim da função, ou, por vezes, dentro de um caso especial qualquer, uma condição que nós queremos sair logo da função. Mas lembrem-se que, depois do interpretador executar o return, já não vai continuar na função, sair da função. Portanto, não vale a pena pôr nada a seguir. O que vem aqui a seguir à função já está indentado para trás, já não pertence à função. Portanto, quando o interpretador for executar este módulo, o que faz é aqui no def vai criar o objeto da função, mas não executou a função, porque no fundo guardou a receita em memória, e depois vai chegar aqui a esta parte dos testes, e aqui sim vai executar a função com estes valores, e depois vai calcular o y correspondente a cada uma daquelas duas raízes para verificar que isto está zero. Portanto, temos aqui, no módulo onde criámos a função, incluímos também alguns testes para ter a certeza que isto funciona. Isto é útil porque, muitas vezes, nós temos de modificar o nosso código. Temos de fazer alterações, melhorias, correções, etc. E dá jeito de termos já um conjunto de testes pré-preparado para simplesmente executar esses testes para ver se está tudo a correr bem. Portanto, convém, quando vocês fazem alterações ao programa, testem tudo outra vez. Porque se só encontram os erros mais tarde, quando já está tudo junto, é muito mais difícil descobrir onde é que está o erro. Portanto, alguns aspectos importantes. Isolar a execução do código, aquelas variáveis serem locais. Dar uma receita em abstrato. Notem que o que nós estamos a fazer aqui é a receita para qualquer A, B ou C. O A, B ou C concreto, quando quer resolver uma equação quadrática, é fornecido por quem chama a função. Portanto, todas essas variáveis que têm de ser fornecidas por quem chama a função ficam ali nos parâmetros e depois recebem os argumentos destes valores quando for a chamada a função. E é isto que nos permite decompor problemas complexos em problemas mais simples. Para criar funções, nós temos este comando def aqui, que quando é executado pelo interpretador, ele vai criar um objeto com este nome onde guarda esta receita. Notem que simplesmente fazer isto não resolve nenhuma equação quadrática, apenas guarda a receita em memória associada àquele nome da função. Só quando nós chamamos a função com os parênteses curtos, e no caso de uma função não ter parâmetros nenhuns, tem a mesma de ter os parênteses curtos para nós especificarmos que queremos executá-la, só nessa altura é que é executada a receita com os valores que nós conhecemos. Para usar funções, vocês têm de pôr sempre os parênteses curtos. Os argumentos podem ser passados por posição ou pelo nome do parâmetro. Nós vamos ver isso mais tarde, mas por enquanto a ideia aqui é que a ordem dos argumentos que nós fornecemos é a mesma ordem dos parâmetros que estão ali. Portanto, o primeiro vai para o A, o segundo vai para o B, etc. Há exceções em que vocês podem pôr argumentos com valores default e depois dar só alguns deles, mas nós vamos ver isso mais tarde.
aquele comando de return sai imediatamente da função, devolvendo para quem chamou a função os valores que vier a seguir ao return. Portanto, lembrem-se que assim que encontrou o return, devolve os valores que estão lá. Se não houver return, a função não devolve nada. Portanto, sai um none da função, não tem valor nenhum. Portanto, lembrem-se que, tipicamente, as funções, em alguns casos, podem não devolver nada, mas sempre que precisam devolver, têm de dizer no return o que é para devolver. Então, agora, para isto não ser assim tão seco, vamos só fazer um pequeno intervalo para fazer um exercício simples, que é, vão criar um dicionário com as capitais e o nome dos países, pode ser só estes três, não precisam ser muitos. Depois vão criar uma função no mesmo ficheiro, por exemplo, que devolve a capital do país que tem o nome mais comprido. Portanto, esta função vai receber o dicionário, vai percorrer todas as entradas do dicionário e vai procurar aquele cujo valor tiver a string mais comprida. E depois vai devolver a chave correspondente a esse valor. A solução para isto está nos Lecture Notes. Eu atualizei ontem, portanto, se descarregarem agora podem ver a solução. Mas a ideia deste exercício, além de ser fazer aqui uma pausa nesta parte mais teórica, é também para vocês verem se tem o IDE a funcionar, se conseguem executar o código e fazer, enfim, brincar um bocadinho com esta coisa básica e pensar um pouco como vão usar o for e o if. E a ideia aqui, o algoritmo será, vamos começar com duas variáveis, uma que indica o comprimento do nome do país mais longo que encontramos até agora, que inicialmente será 0, porque ainda não encontramos nenhum, e vai depois aumentando cada vez que encontramos um maior do que o último mais longo. Outra variável vai guardar aquele valor da chave do dicionário, que neste caso será a capital, que nós encontramos correspondente ao país mais longo até agora, que inicialmente será nenhum, pode ser um none, mas depois, sempre que encontrarmos um mais longo do que o anterior mais longo, vamos guardar lá a cópia da chave. No final, vamos devolver esta chave que corresponde ao valor mais longo. Aqui também há outro detalhe, que é, nós podemos pensar em criar uma função, por exemplo, capital do país mais longo, algo assim. Só que podemos generalizar também um pouco mais, porque no fundo o que esta função faz é receber um dicionário e devolver a chave que corresponde ao valor mais longo. E isto tanto faz com capitais, com nomes de pessoas, com nomes de telefone, com qualquer coisa assim. Tanto faz o que é o dicionário, desde que tenha strings nos valores, ele vai funcionar à mesma. Então nós podemos dar um nome mais genérico à função, por exemplo, chave do valor mais longo, ou uma coisa assim. Okay? Vocês têm a solução lá nos Lecture Notes, mas tentem fazer, vamos tirar aí 10 minutos, 15 minutos, só para desanuviar um pouco e tentar fazer isto.